Versículo 4: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos, a igreja era perseguida, os cristãos maltratados, mas havia, meus irmãos, uma igreja unida e uma igreja em oração. Isso é muito importante na nossa vida, meus irmãos. Nós, meus irmãos, aqui como igreja, iremos, meus irmãos, padecer, enfrentar lutas, problemas, crises, perseguições, mas o que vai de fato nos dar vitória é, meus irmãos, se nós formos uma igreja de oração. Se nós, meus irmãos, formos uma igreja de quê? De oração. Uma oração, meus irmãos, não religiosa, uma oração, meus irmãos, não com interesse terreno, mas uma igreja, um povo de oração espiritual, com propósito no reino de quem? Com propósito no reino de Deus. Porque, meus irmãos, a oração pode ser um interesse próprio, terreno, isso mesmo. Mas se nós, meus irmãos, for uma igreja de oração, um povo, meus irmãos, perseverante, unido diante do propósito do reino de Deus, nós, meus irmãos, iremos prosseguir, iremos avançar, iremos, meus irmãos, receber a vitória dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A morte de Pedro, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, a perseguição da igreja dos apóstolos, não parou a igreja, mas fez com que a igreja prosseguisse, fez com que a igreja avançasse, fez com que ele se tornasse um povo de oração unido e um povo de fé. Amém? O diabo, meus irmãos, ele não está incomodado. Olha bem, o inimigo, ele não está incomodado se nós, meus irmãos, não estamos com um propósito espiritual na nossa vida. Iremos enfrentar as pelejas normais, mas quando, meus irmãos, nós colocamos o nosso coração para um propósito do reino de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós, meus irmãos, estamos decididos ter uma mudança na nossa vida, vai vir, meus irmãos, grande luta, opressão, aflição, perseguição, tribulação. Mas se nós, meus irmãos, for cristãos espirituais, perseverantes em oração, nós iremos, meus irmãos, ter vitória em Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem crê aqui, quem quer, meus irmãos, ser mais do que vencedor? O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que? Nós somos mais do que? Nós somos mais do que vencedores. Agora, se nós somos mais do que vencedores, ele não estava falando, meus irmãos, que nós não iríamos ter problema. Ele disse, meus irmãos, que mesmo nas lutas, nas perseguições, nas tribulações, na escassez, na angústia, nós, meus irmãos, somos mais do que vencedores. É porque se nós estamos em Cristo,
Jesus, nós, meus irmãos, não desistimos, nós não paramos, nós, meus irmãos, perseveramos, porque o nosso propósito é o reino de quem? O nosso propósito é o reino de Deus. O nosso propósito, meus irmãos, é muito maior do que, meus irmãos, qualquer coisa terrena. Nós, meus irmãos, temos um propósito, nós temos um alvo, isso mesmo, que é, meus irmãos, não nos curvar a este mundo. Nós temos um propósito, nós temos um alvo, que é, meus irmãos, não desanimar, não, meus irmãos, fraquejar na fé, não, meus irmãos, nos acomodar em uma vida rasa, mas sim estar firme, servindo ao Senhor, agradando ao Senhor, obedecendo a palavra de quem? Obedecendo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E se você crer, você acreditar, você pode ser um cristão vencedor. Você pode ser um cristão quê? Um cristão vencedor. Se você quer ser um cristão vencedor, você pode tomar posse e dizer: eu quero, eu vou ser um cristão quê? Vencedor. Porque o propósito do diabo, meus irmãos, não é, meus irmãos, não é, meus irmãos, frustrar-nos apenas em um propósito pessoal. O propósito do diabo, meus irmãos, não é, meus irmãos, nos frustrar em um propósito pessoal. É, meus irmãos, que nós devemos desistir do nosso propósito e da nossa caminhada ao reino de quem? Ao reino de Deus. Porque, meus irmãos, no mundo secular está cheio de propósitos, de metas pessoais, e nem sempre, meus irmãos, a oposição espiritual, vai existir oposição terrena, mas, meus irmãos, a oposição espiritual, isso mesmo, não existe como, meus irmãos, aquele que está decidido a andar e servir a quem? E servir a Deus. E aqui, meus irmãos, Pedro, depois, meus irmãos, de pregar a palavra, de multidões se converterem, do Evangelho, meus irmãos, está trazendo uma grande mudança na vida das pessoas. Incomodou, meus irmãos, os religiosos, incomodou, meus irmãos, as autoridades, isso mesmo, e disseram: vamos parar esses cristãos, vamos parar esses que estão aí, causando esse tumulto. E fizeram o quê? Mataram, matearam, e prenderam a quem? E prenderam o apóstolo Pedro. Mas havia algo diferente aqui, meus irmãos. Olha o que diz no versículo 5 do capítulo 12 do livro de Atos. Olha o que diz: Pedro, pois, era guardado aonde? Diga, na prisão. Pedro era guardado na prisão, com, meus irmãos, uma grande escolta lhe guardando ali. Pedro guardado na prisão e uma grande escolta ao seu redor ali lhe fazendo a guarda. Não porque Pedro, meus irmãos, fosse um criminoso, não, porque ele estava anunciando o Evangelho de quem? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que muda, que transforma e que liberta o homem. E incomodou. Fez com que, meus irmãos, prendessem a Pedro. Mas havia algo diferente. Havia uma igreja unida em quê? Uma igreja unida em oração. Amém, meus irmãos? Havia uma igreja unida em quê? Não entendi. Em quê? Em oração. O que nos faz e o que vai fazer com que venhamos, meus irmãos, estar de pé em meio às lutas, às crises, aos obstáculos que estamos vivendo, os problemas que estamos enfrentando ou que irão surgir na nossa vida, é se estivermos, meus irmãos, em oração.
Eu estou disposto, isso mesmo, a entrar nessa batalha em oração e convidar você para que venhamos, meus irmãos, estar rendidos em quê? Rendidos em quê? Rendidos em oração. Se você quer isso mesmo, se você quer estar de pé, se você quer vencer os obstáculos, os levantes, a oposição, as ciladas do inimigo contra a sua vida, é preciso que você esteja rendido a uma vida de quê? A uma vida de oração. E que venhamos estar unidos. Amém? Eu quero orar por você, e quero que você ore também, para que juntos venhamos estar, meus irmãos, nesse propósito, para que na oração possamos vencer. A oração, meus irmãos, move os céus. A oração move o quê? Move os céus. A oração opera milagres. A oração, meus irmãos, faz com que os anjos desçam e nos ajudem. A oração faz com que causas impossíveis sejam julgados. A oração faz com que milagres impossíveis para os homens sejam julgados, não acontecer. Isso mesmo. E se nós, meus irmãos, estivermos rendidos, perseverantes, nós iremos, meus irmãos, tomar posse de um grande mover, isso mesmo, o reino de Deus em nosso favor. Olha o que diz no versículo 6: e quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Quando, meus irmãos, Pedro estava lá encarcerado, Herodes estava planejando levar Pedro para uma sentença no dia seguinte, para apresentá-lo a um julgamento. E a igreja orando, o povo unido. Havia, meus irmãos, unidade, amor um pelo outro. Outra coisa, meus irmãos, para que possamos, meus irmãos, entrar em oração, o nosso coração tem que estar puro e rendido a Jesus Cristo. Não pode ter no nosso coração nenhum sentimento que se opõe à vontade do Senhor, nenhum sentimento egoísta, isso mesmo, pessoal, mas que o nosso coração esteja rendido à vontade de quem? À vontade de Jesus Cristo, para que possamos, meus irmãos, entrar em oração nessa batalha e saber, meus irmãos, que a nossa oração está subindo aos céus. O nosso coração tem que estar fiel à vontade de quem? À vontade de Deus, à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Era, meus irmãos, segurança máxima ali para esse homem. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo de quem? E eis que sobreveio o anjo do... E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Pedro lá, meus irmãos, guardado, encarcerado, com as mãos, os pés ligados, com correntes, guardas, um do lado e outro de outro, guardas na porta da prisão. Mas, meus irmãos, de repente sobreveio um anjo que veio de
que veio dos céus. O anjo de quem? O anjo de Deus. Olha o que diz aí. Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo de quem? O anjo de quem? O anjo do Senhor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos, o quê? E caíram-lhe das mãos as cadeias. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, quando há oração, quando há unidade, quando nós estamos rendidos ao Senhor, não há cadeia, não há prisão, não há nada, meus irmãos, que frustre o propósito de Deus, meus irmãos, nas nossas vidas. Pedro, meus irmãos, estava o quê? Preso, encarcerado, amarrado com correntes, homens do lado e outros na frente, segurança máxima. Mas quando o anjo desceu, não há forte, não há cadeias, não há correntes. Meus irmãos, quando Deus dá ordem aos seus anjos, não há nada que impeça o milagre e a providência de Deus acontecer. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Quando estamos rendidos a Jesus Cristo, quando o Senhor ordena aos seus anjos, pode ter certeza, meus irmãos, que algo grandioso está o quê? Algo grandioso está acontecendo. Eu creio que Deus ele está ordenando a anjos, que o Senhor está operando maravilhas. Eu creio que o Senhor está mudando situações impossíveis para os homens, mas para Deus não há nada impossível. Pastor, o que eu faço? Esteja rendido a Jesus Cristo. Pastor, o que eu vou fazer? É impossível. Permaneça firme, ore, clame e deixe o seu coração rendido ao propósito de Jesus Cristo, porque o Senhor ele está trabalhando, e enquanto oramos, o Senhor está ordenando aos seus anjos para operar e fazer coisas maravilhosas. Amém, meus irmãos? Devemos crer, acreditar, e a nossa fé é essa. A nossa fé, meus irmãos, é essa. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, não porque não iremos passar por lutas, mas porque, meus irmãos, a nossa esperança não é terrena, a nossa esperança é o reino de Deus. A nossa esperança, meus irmãos, é na promessa eterna. A nossa esperança, meus irmãos, é na palavra de Deus. A nossa esperança, meus irmãos, é em Deus poderoso, que não abandona aquele que está rendido a Ele. Esse sou Deus. Glória a Deus. E olha o que diz aí, meus irmãos, no versículo 7. E eis que sobreveio o anjo de quem? E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz aonde? E resplandeceu uma luz na prisão. Aleluia. E quando, tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te, levanta-te depressa. Levanta-te o quê? Depressa. E caíram-lhe das mãos o quê? As cadeias. Sabe, meus irmãos, perseverar, manter-se firme, lutar, suportar, esperar, tudo, meus irmãos, pela nossa fé, está, meus irmãos, rendidos, lutar uma vida diária para se aproximar de
Deus é mais do que, meus irmãos, valioso. Esse ouvir é maravilhoso. É, meus irmãos, saber que nós não estamos orando, meus irmãos, em vão, mas que nós temos um Deus poderoso que faz maravilhas. Amém, meus irmãos? E é isso que o Senhor, Ele quer de nós, meus irmãos, que venhamos nos aproximar dEle, que venhamos, meus irmãos, fazer com que o nosso coração esteja prostrado, rendido à sua vontade, que o nosso coração, meus irmãos, esteja entregue a Cristo, que quer viver o extraordinário de Deus. Tem que entender, meus irmãos, que o seu coração, a sua vida está rendida a Cristo, que o Senhor, Ele está fazendo coisas maravilhosas. Aleluia. Quem acredita nisso? Pedro estava preso, encarcerado, mas Pedro, meus irmãos, liderava uma igreja e tinha uma relação com o povo de oração. Isso mesmo. Se nós, meus irmãos, estamos envolvidos, isso mesmo, com propósito no reino de Deus e rendidos em oração, Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Amém? Sou humilde e digo: ore por mim, por esta obra. Eu quero orar pela sua vida também. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero ver coisas extraordinárias acontecendo. Eu quero ver milagres extraordinários acontecendo. Conversões extraordinárias pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Quem acredita nisso? Que o Senhor, Ele faz maravilhas. Pois então creia, acredite. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Você que está aqui conosco, fique de pé. Você desejar, você que está em casa, você pode, fique à vontade. Eu quero orar agora juntamente com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai. Sabemos, Senhor, que se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer. Sabemos, meu Pai, que se o Senhor não operar, não realizar, nós, meus irmãos, nós, Pai, não conseguimos. Pois manifesta o teu poder, Senhor. Toca no mais íntimo e no mais profundo da alma desta pessoa. Ó Espírito Santo. Oh, quebra os grilhões, os cativeiros, as resistências, as amarrações, aquilo que tem impedido o avanço, aquilo que tem, meu Deus, impedido o progresso, a mudança na vida desta pessoa. Espírito Santo, trabalha no mais íntimo, converte, liberta, transforma, cura, aviva, Senhor, e desperta, meu Pai, agora esta vida, que nunca mais a vida dela seja a mesma. Ó Espírito, aleluia, manifesta o teu poder, Espírito Santo. Toca agora na vida desta pessoa. Visita esta pessoa em casa. Visita esta pessoa que está triste, angustiada, desanimada. Pai, a nossa força vem de Ti.
Meu Deus, a nossa força vem de Ti. Tu és o nosso socorro, bem presente, a nossa força. Pois vai à frente agora, Senhor, na vida dessa pessoa. Oh, aleluia, aleluia. Seja livre, tocado agora, curado, livre agora, em nome de Jesus. Receba o toque, o poder de Deus sobre a sua vida. Seja livre agora, receba o poder de Deus, ó Espírito Santo. Seja livre agora, abençoado, tocado agora. Receba de Deus agora o poder dele sobre a sua vida. Seja avivado, receba a força, o poder dele agora. Aleluia. Não importa o lugar, não importa a situação, envia anjos agora. Ouça, desfaz, Pai, e nos dá forças para vencer as lutas, as aflições, os obstáculos, as tribulações, o desânimo. Meu Deus, derrama o teu poder, Senhor, agora, ó Espírito, aviva agora a nossa fé, a fé desta pessoa, Senhor. Aleluia. Que possamos, Senhor, estar rendidos mais diante de Ti. Diga, eu creio, eu acredito, que pessoas sejam livres, curadas agora, abençoadas, portas sejam abertas, libertação aconteça agora, e que obras maravilhosas aconteçam agora, em nome de Jesus. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia, glória a Deus, louvado